relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade. E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Agora aqui as Escrituras é uma continuação do culto de domingo, né? Nós falamos no domingo sobre essa Escritura, Filipenses capítulo 2, verso 12, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Com temor e tremor. Ele trazendo, né, essa expressão que nós vimos no culto de domingo. Eu quero que os irmãos observem também, né, que eu quero usar uma escritura também, Efésios capítulo 5, vocês observem algo aqui. Nessa escritura que lemos, aqueles que querem anotar, né? Filipenses, eu vou destacar uma palavrinha aqui também, que é obediência. E aqui, Efésios capítulo 6, verso 5, está escrito: vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor. Vocês observem que ele usa essa expressão temor e tremor, na sinceridade de vosso coração como a Cristo. Essa sinceridade do vosso coração, essa obediência, obedecei a vossos senhores segundo a carne. Então ele usa, né, a obediência, a sinceridade e o temor e tremor. O temor e o tremor. Sabemos que essas duas palavras têm um significado
é realmente muito profundo. E quando ele fala no Filipenses, que lemos, ele disse, como já obedecestes, né? Como já obedecestes, tanto na minha ausência, na minha presença, como na minha ausência, né? Não só na minha presença, como sempre obedecestes. Ele disse, mas agora na minha ausência, né? Na minha ausência. Assim, também operai vossa salvação com temor e tremor. Obediência, né? Operar com temor e tremor a vossa salvação. Vamos orar. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos, Pai, neste momento, por esta oportunidade, mais uma vez que nos é concedida neste dia. Vamos alimentar da Tua palavra e nós nos rendemos a Ti, mais uma vez. Lemos as Escrituras, dependemos do Teu Espírito para vivificar em nossos corações, que a unção esteja em mim, esteja na congregação, em cada indivíduo que veio nesta noite, como indivíduo, como eleito, para se alimentar de toda a palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos? Eu quero que os irmãos prestem atenção, né, nisso que vamos entrar nesta noite. É algo que eu quero chamar a atenção da igreja para isso. Falamos no culto de domingo, né? No culto de Santa Ceia de domingo, nós entramos na mensagem Nomes Blasfemos e fomos meditando, né, sobre o Espírito Santo, né? Apenas voltando um pouquinho, né, aonde o profeta mostra, né, a interpretação do sonho que essa irmã teve sobre o Espírito Santo, porque ela estava preocupada sobre isso, porque é um requisito, né? É um requisito, né? É uma necessidade, né, ser selado pelo Espírito Santo. Amém? Hoje pela tarde, né, antes de vir para cá, vendo algumas coisas ainda, e me veio, né, uma mensagem, um sermão que o profeta pregou, a junção do tempo. E nessa mensagem, a junção do tempo, no parágrafo 19, né, ele fala, né, sobre esse tempo de agitação. Esse tempo de agitação. E ele disse que uma outra coisa que ele fez lá atrás, notamos que durante o tempo desta grande agitação, quando o coração do homem começou a se esfriar e se afastar de Deus, as mulheres se tornaram um ídolo. Quando os filhos de Deus viram as filhas dos homens, que eram formosas, se fez uma ordem sexual. Olhem para isto hoje, onde estamos vivendo, não falando contra mulheres honráveis, não, Senhor, elas são instrumentos de Deus, mas aquelas que não se importam consigo mesmas, como há tantas no lado oposto, casando-se, dando-se em casamento, Deus disse isso na Bíblia. Jesus disse que antes do fim do tempo de Noé, elas estavam se casando e dando-se em casamento. Como esta grande agitação está no mundo hoje. Essa agitação está no mundo hoje. Percebemos que uma coisa causou isto. Então, vamos olhar, irmãos, observar isto. Percebemos que uma coisa causou isto. A Bíblia diz que os espíritos
espíritos. Grandes espíritos desceram, espíritos malignos, e entraram nestas pessoas e fizeram estas coisas. E vemos os mesmos espíritos malignos trabalhando em nossos dias. Espíritos malignos trabalhando em nossos dias. E agora, notem novamente, que não somente isto, quando todo o inferno foi aberto, todo o céu foi aberto também. Amém? Você está agradecido? Né? Eu vejo, né? Quando o inimigo vem como uma corrente de águas, o Espírito de Deus alvora a bandeira contra ele. Que tempo de agitação estamos vivendo. Mas ele disse, quando todo o céu foi aberto, quando todo o inferno foi aberto, todo o céu foi aberto também. Né? A palavra foi aberta também. E estas duas forças sempre têm aparecido na junção. Vocês entenderam, irmãos? Agora, enquanto vemos que o tempo em que Nirode tinha ajuntado todas as confederações e fez todo o povo ir à Babilônia, se tornaram nesta grande confederação, e no tempo em que todo o mal surgiu entre as mulheres, sexualidade e assim por diante, no mesmo tempo Deus tinha uma testemunha na terra, Enoque, que caminhou com Deus irrepreensivelmente. No mesmo tempo dessa agitação, desses grandes, né, desses espíritos malignos, nesse tempo, ele disse, tinha um Enoque na terra, caminhando com Deus irrepreensivelmente. E ao mesmo tempo em que o mal estava aparecendo, anjos apareceram na terra. Seres angelicais entraram em homens. Um tipo muito bonito de hoje também. Assim que o mal aparece, o bem também aparece. E notem, lá atrás, naqueles dias maus, um pouco antes da destruição, quando Deus tinha um homem pregando o evangelho, um homem pobre, humilde, sem muito do mundo, mas um homem que tinha o coração atento a Deus, Noé. Ali estava Noé e Enoque pregando ao mesmo tempo. E se vocês notarem, em Apocalipse 11 diz, e darei poder às minhas duas testemunhas no último dia. Duas testemunhas novamente no último dia. Apocalipse 11. Nós estamos familiarizados com Apocalipse 11, né? Então ele diz lá, né, Apocalipse 11, e elas realizarão sinais e maravilhas entre o povo. Então olhe lá atrás, enquanto Noé e Enoque estavam pregando, e Noé estava pregando uma mensagem que parecia muito, muito louca para o mundo. E aqui está isto agora. Noé estava preparando uma arca, fazendo um lugar de segurança. E isto, por si só, já era um milagre. Como um homem sobre terra seca, onde água jamais tinha vindo, estava preparando uma arca para flutuar sobre um poderoso mar que estaria ali. E dizia que ele viria dos céus, essa água. E onde estava ele? Esse mar viria dos céus. Mas pela fé, que por si só é um milagre, Noé, avisado por Deus, preparou uma arca. Vê isso? Quantos podem ver isso? Não importa o quão louco aquilo parecesse, ou quão fanático isso pareceu ao povo. Isso era um milagre por si só, ver um homem martelando algo que parecia fanatismo. O que Noé estava fazendo? Trabalhando. O que ele estava fazendo? Operando a sua salvação. Vocês conseguiram entender isso ou não? Ele disse, isso se repete novamente hoje, quando há homens batendo na tecla do Evangelho do Senhor Jesus Cristo
pregando o batismo do Espírito Santo, aprontando um povo para o julgamento vindouro, preparando um escudo para ele. E o povo da igreja moderna rindo, zombando e dizendo que não há nada disso, que os dias dos milagres são passados. É um milagre, uma placa de sinalização na junção. Amém? Eu vou chegar lá. Noé trabalhando. Vocês lembram que as crianças cantaram aqui? Trabalhando para o reino? Amém. Quantos podem dizer amém a isso? Amém. Quantos viram as crianças cantarem aqui? Amém. Qual foi o hino? Ou cantaram só para embelezar aqui? Eles cantaram só para beleza aqui? Ou cantaram expressando uma adoração a Deus? Amém. Dizendo, trabalhando para aperfeiçoar o reino de Deus. Trabalhando pela causa de Cristo. Nós não somos os trabalhadores da 1ª hora? Amém. E Noé era um trabalhador, não era, irmãos? E Noé trabalhando. Não somente ele estava realizando um milagre, ou esperando, ele também estava esperando por um milagre. E a igreja hoje, enquanto está lutando sobre o compromisso de pregar o evangelho com sinais e maravilhas seguindo, estão se preparando para um milagre, o arrebatamento da igreja. A ida ao lar. Amém. Preparando um povo, dando-lhes luz, desprendido das coisas do mundo, aprontando suas almas na presença de Deus, que quando Jesus aparecer pela 2ª vez na glória, aqueles que estão prontos, com suas lâmpadas preparadas, serão arrebatados e levados ao alto. Juntos, para encontrá-lo nos ares e estar com ele. Eu estava vendo isto aqui e observando as palavras de Paulo, operando, nós vamos aprofundar isso, operando, né, a nossa salvação. Como foi no tempo de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, todas aquelas coisas que você vê acontecendo. Abrem. Que Deus conceda o dia em que você abra. Que Deus abra seu entendimento para que você veja que estas são placas de sinalização. E milagres sobrenaturais pairando bem diante de nós hoje. Estamos aonde, irmãos? Na junção. A 2ª vinda do Senhor Jesus Cristo. Note. E enquanto Noé começava a advertir o povo e pregar, muitos deles riram dele, zombaram dele, porque sua mensagem parecia inteiramente fora da razão. E hoje, como podem as pessoas hoje, quando dizem que temos os melhores doutores do mundo, temos as melhores clínicas que já tivemos, temos isto tudo, isto, aquilo, outro, porque precisamos. Ouça, hoje precisamos da cura divina mais desesperadamente do que jamais precisamos. Não sei se vocês vão conseguir captar isso. Eu quero que vocês se alimentem disso nessa noite, irmãos. O que nós precisamos hoje? Mais do que? Hoje precisamos da cura divina mais desesperadamente do que jamais precisamos. E enquanto os dias se passam e passam, assim mais e mais precisaremos. E isto acontecerá depois de algum tempo. Amém? A menos que um homem seja selado com o Espírito Santo em seu coração, até que ele tenha se aberto a todos os tipos de coisas, não se aproximará qualquer um que tenha o selo de Deus na testa. Vocês captaram o que o profeta está dizendo, irmãos? O que ele está dizendo? Quem está entendendo? Deixa eu ver. Vocês estão entendendo o que ele está? Está entendendo, Rosmedo, não? Vocês estão captando o que ele está dizendo? É simples, não é difícil, irmãos. Se nós estamos, igreja,
Vamos entrar no espírito do culto. Entra no espírito do culto. Entra no espírito das mensagens que temos recebido, da placa de sinalização. Vamos se alimentar. Nós estamos falando nesses cultos sobre ter as nossas lâmpadas, sobre termos as nossas lâmpadas preparadas. Amém? É isso que você quer ter? Relembrando as verdades ouvidas.